Olá, seja bem-vindo ao Arcano da Morte. Esse é o arcano que os crentes pira. Ainda não, tem um pior que esse para os crentes pirar. Mas a morte era um arcano que até pouquinho meados do século XVII ele nem tinha nome no arcano de tanto medo que as pessoas tinham dessa energia. Mas a morte não é todo ruim não, na verdade essa carta ela é muito boa, dependendo de como é que ela sai. A palavra-chave do Arcano da Morte é fim de um ciclo. A gente consegue entender que o louco é o começo do ciclo, a roda da fortuna é o meio do ciclo e a morte é o fim do ciclo. Porque toda colheita tem que ser feita. Se você quer comer o pão, você tem que matar o trigo. A morte significa justamente o ceifador, aquele que vai cortar o seu projeto, o seu grupo, a sua vivência, o que quer que esteja acontecendo e pedir um ponto final e uma conclusão. Não é de todo ruim, vamos supor que você acabou de se formar na faculdade. Você está super feliz e tal, vai sair o Arcano da Morte. Não é uma coisa ruim, apenas significa que esse ciclo, essa porta, foi fechada. E uma nova vai continuar. A gente vai entender um pouquinho melhor isso olhando aqui no HKT a palavra para o hebraico disso que é peixe. Então, peixe evoca o quê? Então vamos lembrar de Jesus. Quem é que ele escolhe para apóstolo? Metade dos apóstolos de Jesus eram pescadores. A ideia do peixe dentro da Cabala judaica e até dentro da Cabala hermética, ela vai representar esse sacrifício. O peixe morre para o pescador se alimentar. Do mesmo jeito que nós sofremos aqui na Terra para que o nosso eu maior aprenda. A morte muitas vezes ela traz aquele sinal de sofrimento, alguma coisa que você precisa passar e tal até terminar uma situação. E quando você termina essa situação, você olha para trás e fala, poxa, consegui, sobrevivi. Nietzsche falava, o que não me mata me torna mais forte. Se você passou pela morte, está vivo, você está mais forte. A morte ela tem a cor verde azulado, um verde petróleo, intermediário entre um verde e um azul. Ele conecta as esferas de Netzach e Tiferet, representando justamente a morte e ressurreição de Jesus. Não é à toa que o signo que está associado também com essa carta é o signo de Escorpião. O escorpião, dentro da astrologia, ele vai representar aquele sacrifício pelos outros. Ou o sacrifício que vai causar a morte do Deus para que ele renasça no Natal ou em Iule, dentro da roda da vida, né? da roda dos mundos. Esse sofrimento, essa morte e ressurreição, pode ser aplicado em todas as partes da nossa vida e principalmente em ordens esotéricas. Vocês vão ver que dentro da maçonaria, da Rosa Cruz e de diversas ordens, às vezes é necessário você matar e deixar seu corpo para trás e começar uma vida nova. Não é à toa que o louco sai de uma caverna. Aquela casca antiga que estava no louco, ela precisa ser desprendida para que uma nova função possa acontecer. Para você ganhar um aumento, mudar de emprego, você tem que deixar seu emprego para trás. Quando você termina de atravessar um rio com o barco, você não arrasta o barco depois de você. Essa carta ela serve para você aprender a deixar o barco no rio e continuar a sua caminhada. A runa associada é a runa de Nautis, que ela nos dá essa força para passar pelos sofrimentos da vida. Então ela explica justamente a parte de que você tem que passar por esse sofrimento, passar por essa provação, para depois olhar para a batalha. Você sobreviveu e está vivo, e você vai olhar os mortos e você vai aprender com isso. Evoca aí a ideia do sacrifício e de, principalmente, vencer o sacrifício. No tarô de Rider-Waite, a morte está representada por um dos cavaleiros do Apocalipse. Né? Então, aquele que monta o cavalo branco, é uma caveira, e você vai ver que diante dele tem lá um rei, uma criança, uma menina, outros caídos, toda a nobreza e tal, significando que
diante da morte todos somos iguais. Então não importa se você é rico, pobre, branco, preto, homem, mulher, na morte somos todos iguais. E é possível ver ali no detalhezinho que tem 2 colunas ou 2 torres lá no fundo e um sol nascendo. Essa evocação representa a ideia da passagem de Netzah para Tiferet, ou seja, a morte do grau de companheiro para chegar num grau de mestre. Então você precisa abandonar, passa pela morte, cruza esses portais, esses umbrais e vai chegar no sol, né? Tiferet do outro lado. Faz o cruzamento aí de Netzah até Tiferet. Então representa o sol nascente do outro lado da morte, dizendo que sempre tem uma vida ou sempre tem alguma coisa depois da morte. No tarô de Marsella, a gente pode observar, a primeira coisa que chama a atenção é que não tem título essa carta, né? Todos os outros têm ali o seu nominho, mas nesse arcano não tem. E é o próprio ceifador. Então ele está ceifando ali o campo e aos seus pés cabeças e pedaços de corpos que ele vai cortando. A alusão aqui é claramente à peste negra também. Faz uma referência dessa ideia do fim do ciclo, do fim dos tempos, com a peste negra e a morte que ceifava a vida dos camponeses aí na Idade Média. No tarô de Sforza, nós vemos aí uma fusão dessas 2 ideias, um ceifador em cima do cavalo, passando a foice geral. Então traz aí referências do cavaleiro que está ceifando a vida de nobres, pobres, todo mundo. O tarô de Bolonha traz a mesma figura, então sem nenhuma novidade. E finalmente o tarô antigo italiano ele traz uma coisa muito bonita, que é esse monte de coisas aos pés da caveira. Então isso vai representar o quê? Um pintor, um rei, um papa, um templário, um marceneiro, um chefe da guilda, etc, etc, etc. Tudo fica. Essa referência é muito importante, que ela coloca bem que nada é para sempre nesse mundo. Quando a gente aprende no outro arcano que está colado do ladinho aí, né, ligando Netzah até Resed, que é o de Kaf, ou a Roda da Fortuna, que foi que eu falei na Roda da Fortuna? Tudo tem um começo, um meio e um fim, e é a prosperidade da colheita. Esse arcano, ele lida com a hora de cortar, saber o momento de parar. O tarô de Oswald Wirth ainda não coloca nomes e faz uma referência bem direta aí a Marsella. Então, a caveira, o esqueleto, cortando uma cabeça de homem rei, outra cabeça de uma mulher plebeia, representando assim que a morte não escolhe a hora de terminar. No tarô dos boêmios, Papi coloca o mesmo simbolismo, porém ele coloca aí a palavra death, ou morte. Então ele já não tem medo, entre aspas, de dar nome para essa carta. No tarô da Golden Dawn, tem 2 características que aparecem nesse tarô, que é um sol eclipsado em um dos lados e a alma com uma serpente indo em direção a ela do outro. Isso vai representar uma passagem de um dos graus, na qual o candidato que vai passar por esse grau, ele morre e renasce um pouquinho maior, faz aí uma leve referência a Quetzalcoatl, que é o deus que morre e renasce dentro da cultura asteca. Aqui no Brasil a gente tem o Obaloaê, que ele morre, né? Chapanã e Obaloaê, ele vai morrer com aquelas palhas, ele está muito velho, muito podre, e Ansan sopra, e aí as palhas são removidas e de dentro tem um belo rapaz. Daí a gente vai ter essa referência da doença, morte, chagas, etc. Que, uma vez que você passa e se livra disso, um belo rapaz vai estar do outro lado. Do mesmo jeito, fazendo essa referência para alguma coisa mais prática, você vai ter que você sofreu, se fudeu, trabalhou, fez os trabalhos, entregou o TCC, se formou, pegou seu diploma. Está lá renascido. Alguém com uma autorização a mais, um grau, uma autoridade depois da morte. No tarô de Crowley, ele faz a dança da morte. Então a morte parece que ela está sempre em movimento, ceifando,
E o que a gente tem de diferente aí é a figura de um escorpião embaixo, que representa o signo de escorpião, e um peixe ali entremeado nas movimentações da morte, que representa Nun ou peixes, a letra em hebraico, só para o Crowley deixar claro que ele sabia o que ele estava fazendo. No tarô mitológico, a morte não poderia ser outro senão Hades, o senhor da morte, recebendo suas oferendas. Mais cedo ou mais tarde vai ter que conversar com Hades. A representação aí da caveira vai para o nigredo, que é a primeira fase da alquimia. Quando você coloca ali o material, ele precisa ser decomposto, né, no putrefacto ou no carbonátil. Então o putrefacto ou o carbonátil vão queimar e tirar toda a pele, ou seja, tudo aquilo que está lá de fora, e vai revelar ali a caveira, o esqueleto, o interno, a verdade. Isso que ele está colocado com um corvinho do lado, né? O corvo vai estar sempre representando aí Saturno ou a morte, e que ele vai arrancar a picadas a carne e tudo aquilo que não presta ou precisa ser retirado para que apareça ali a caveira, apareça a verdade. Qualquer semelhança com a ideia do Exu caveira não é mera coincidência. Eles se dão esse nome porque, diante da morte, você não tem mais nada a esconder, não tem mais máscaras, você já vê o interior daquela pessoa. Então aprendemos que a morte não é um arcano tão ruim quanto pinta, né? Aqueles filminhos do 007, sempre aparece uma morte, tarará. Agora você não tem mais nenhum motivo para ficar assustado com esse arcano. E no próximo arcano, o equilíbrio de tudo. O centro da árvore da vida, o arcano da temperança.